As pessoas que estão em volta da sua vida hoje, em qualquer área da sua vida, todas elas estão ali, ó, espelhando para você o tempo inteiro as questões que você pode trabalhar dentro de você mesmo. Como assim? Como que as pessoas espelham as nossas próprias questões? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Eu sou a Rê Fornari, formadora oficial da metodologia da Louise Hay aqui no Brasil. E eu queria conversar com você no vídeo de hoje sobre o fato de que as pessoas são espelhos, os nossos relacionamentos em todas as áreas da vida. Eles são espelhos de nós mesmos, eles são espelhos das nossas necessidades internas e inconscientes. Às vezes, algumas delas até conscientes. Então, gente, vamos lá. Como eu sempre digo para vocês, nós estamos aqui nessa resistência para evoluir, certo? Estamos todos aqui num caminho, numa jornada de evolução. E nessa jornada de evolução, faz parte dessa experiência aqui, nessa dimensão terrena, o convívio com outras pessoas. Nós não viemos aqui para viver como ilhas isoladas, inclusive a necessidade de pertencimento, a necessidade de convívio, é uma necessidade visceral, uma necessidade de todos nós, né? A gente nasce com essa necessidade de estar em convívio com outras pessoas. Então, essas outras pessoas, elas rondam a nossa vida e elas o tempo inteiro são grandes professoras de autoconhecimento pra gente. Todas elas. Desde o relacionamento mais superficial, mais, sei lá, casual, até o relacionamento mais profundo, mais íntimo. Então, ao longo do tempo eu venho explicando isso para vocês, nos meus cursos, nos meus vídeos, nas lives, de várias maneiras, até que eu encontrei uma forma de condensar tudo isso no que eu chamo de 4 R's desse espelhamento, 4 reflexos, 4 formas que as pessoas refletem de volta pra gente questões internas nossas. Então, dessa forma, eu acho que fica mais fácil pra gente entender. Então, o que são esses 4 R's dentro do jeito Rê de explicar? O primeiro R são as pessoas que refletem, é R de refletir, tá? Pra gente lembrar que reflete de volta pra gente. Refletem as nossas próprias características. E muitas pessoas refletem as nossas características positivas, né? Então, eu tenho determinadas características e eu vejo essas características positivas também nessas outras pessoas. Então, eu projeto as coisas bacanas e isso é ótimo, isso é muito confortável. Agora, quando gera um grande desconforto e quando esse desconforto ele é acompanhado de uma grande demonstração de uma explosão emocional, uma irritação muito grande, um incômodo, um julgamento. Aliás, eu recomendo um vídeo que eu gravei aqui no canal já, que eu vou pedir para a equipe deixar aqui, que é um vídeo que eu explico para vocês sobre como a gente diferenciar o julgamento e o discernimento. São coisas completamente diferentes, apesar de que a linha que os separa é extremamente sutil. Então fica aqui para você assistir depois desse vídeo, porque eu acho que pode ser um complemento muito, muito, muito legal. Então eu explico de forma mais aprofundada nesse vídeo que eu estou recomendando, que quanto mais uma outra pessoa nos irrita e quanto mais a gente tem uma forte reação emocional em resposta, mais nós estamos em projeção, ou seja, mais aquela pessoa está refletindo de volta questões nossas. Então a gente pode refletir questões nossas, características nossas que a gente não aceita. Então, aquilo que eu não aceito em mim, eu vejo no outro e justamente porque eu não aceito em mim, aquilo me causa um profundo incômodo, uma profunda irritação. Que aquilo está mostrando como um espelho, uma característica minha, mas que eu não gosto em mim, ou que eu não consigo aceitar em mim. Então, um termômetro que é muito bacana, né, da gente usar para entender esse tipo de coisa é quando uma outra pessoa age, tem um determinado comportamento, enfim, de uma forma que te incomoda. Como é a sua reação? Se a sua reação é, puxa, eu
não sinto afinidade com esse tipo de comportamento, não sinto afinidade com isso, então vou me afastar, não vou me juntar, né, a esse grupo de pessoas, a essa pessoa em específico. Geralmente aí significa que você não está em projeção. Agora, quando você tem uma forte reação emocional e você entra dentro de um julgamento e aquela pessoa te irrita, então você fala, por exemplo, eu não suporto a forma como o meu chefe me critica. Eu detesto a forma como o meu chefe me critica. É um absurdo, me irrita. Só de ouvir a voz dele quando ele começa a me criticar ou criticar as outras pessoas. Nossa, já me sobe um negócio aqui, eu quero matar o homem. Tá? Se isso acontece com você, então para pensar no R1. Você tem 4 para pensar, tá? Mas o R1 é... Será que você não tem essa característica, talvez em alguma outra área da sua vida? Então, por exemplo, talvez você seja uma pessoa muito crítica com os seus filhos dentro de casa. Talvez você não seja no trabalho, mas dentro da sua casa, na sua intimidade, na sua vida pessoal, você é uma pessoa extremamente crítica. E você não gosta desse traço em você, você não gostaria de ser uma pessoa tão crítica. Você não aceita isso em você, você não está em aceitação com essa característica sua, que é o primeiro passo para a mudança, né? A gente conseguir aceitar, tá? Então, a chance de você projetar isso no outro, ou seja, o outro refletir de volta para você essa característica e aquilo te causar uma grande irritação, um grande incômodo, você entrar dentro de um julgamento, é muito, muito, muito grande, tá? Então, essa é a primeira reflexão que você precisa fazer, esse primeiro R. Será que essa pessoa está refletindo as minhas próprias características que nesse momento eu não estou sabendo lidar ou estou em negação, não estou conseguindo aceitar, tá? Segundo R, bem clássico aqui de ensinamentos, né, de metodologia de Louise Hay. A pessoa pode estar refletindo de volta para você as suas crenças. Então, vamos pegar o mesmo exemplo e ver como o mesmo exemplo se desdobra nessas 4 possibilidades? Talvez você possa ter uma crença de que chefes só criticam. Ponto. E aí, vocês já me viram falar sobre crença limitante aqui várias vezes, né? Tudo que a gente escolhe acreditar se torna verdade para nós em razão do livre-arbítrio que temos aqui. A gente escolhe acreditar, o nosso subconsciente diz sim, e aí só aquele tipo de experiência passa pelo nosso filtro desse subconsciente. É como uma metáfora, né? Você tivesse se conectado com a frequência daquela rádio. Então, se você tem uma crença dentro de você, porque você aprendeu isso ao longo da tua história de vida, seja por repetição ou por alto impacto emocional, de que chefes só criticam, então você pode atrair chefes que te criticam. Na verdade, a tendência é que você tenha uma grande chance de atrair, porque essas pessoas estão refletindo ao segundo R de volta para você uma crença limitante. A verdade é que esse chefe que te critica não estaria na sua vida se não houvesse uma necessidade interna para isso. Inclusive, se você quiser se aprofundar em crenças limitantes, coisas que você aprendeu a respeito de todas as áreas da sua vida, não só relacionamento, mas o que você aprendeu sobre dinheiro, que está bloqueando a tua prosperidade financeira, o que você aprendeu sobre sucesso profissional, o que você aprendeu sobre a sua relação com você mesmo, você aprendeu que você era merecedor das coisas boas ou não? Se você quiser se aprofundar nisso, você tem diante de você agora a maior oportunidade do ano, Black Week da Rê, os meus 2 cursos online mais desejados. Nesse exato momento, com um mega desconto, os 2 juntos somados, R$ 1.500, nós estamos liberando por um tempo hiper limitado, por apenas 12 vezes de R$ 39,62. É o maior desconto que eu já fiz na vida. São 2 cursos que juntos você pode fazer na calma, no seu tempo, eles estão gravados. Juntos, eles vão fazer com que você revisite cada área da sua vida para entender quais são as crenças que estão te bloqueando, ao mesmo tempo em que ele vai te conduzindo por um caminho de muita amorosidade, em que você vai alterando a sua autoimagem, aprendendo a amar quem você é e não quem você acha que os outros gostariam que você fosse. Então, o link para você fazer parte, poder receber essa oferta e se inscrever, tá aqui na descrição. Claro que dependendo da época em que você está assistindo esse vídeo, isso já se passou e já aconteceu no dia 21, 22 de novembro, tá bom?
Terceiro R. Pode ser que essa relação esteja refletindo a relação que você tinha com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com o que existia entre eles. Claro, eu tô falando aqui mãe e pai porque é o mais óbvio, né? Mas se você teve outros adultos que conviveram intensamente com você na infância, que estavam sempre com você dentro das dinâmicas familiares, que colaboraram muito, que interferiram muito na tua educação, no seu crescimento, não necessariamente isso está restrito somente a pai e mãe, tá? Então, por que isso acontece? Eu já falei várias vezes aqui também que a nossa criança interior, ela quer se sentir em casa. Então, vamos supor que você tenha tido um pai super crítico, que a infância inteira te criticou, a adolescência inteira te criticou, talvez te critique até hoje, quando existe uma oportunidade, tá? Por mais que essa dinâmica dessa relação, por mais que essa crítica te cause, obviamente, aqui um sofrimento, um desconforto, não é algo que você quer viver, não é algo gostoso, certo? O que acontece? A sua criança interior tem um sentimento de lar docilar. Ela sente assim, puxa, isso aqui é chato, mas isso aqui eu conheço, eu sei exatamente o que é sentir isso, o que é lidar com isso, lidar com a crítica. Então ela atrai um chefe igualzinho ao pai, ou igualzinho à mãe, por exemplo, porque daí aquela criança se sente lar docilar, já sei lidar com essa dinâmica relacional. E a gente tem uma tendência para ter essa sensação de lar docilar, de procurar aquilo que é conhecido. E aí você vai precisar fazer um trabalho de revisitar essa história, um trabalho de perdão por esse pai ou essa mãe, de compreensão das coisas como elas aconteceram, talvez também um trabalho de liberação das emoções negativas que você sentiu, para então entrar num processo de um trabalho de perdão, tá? Então esse é um terceiro R. E o quarto e último R, pode ser que essas pessoas estejam refletindo de volta para você algo que você gostaria de fazer, ou ser, ou ter, mas nesse momento você não tem. Então é como se gerasse uma invejinha, tá? Dentro desse exemplo do chefe, por exemplo, porque eu tô usando o mesmo exemplo para os 4, para ficar claro o tipo de reflexão que vocês precisam fazer. Então vamos supor que você tem o chefe que sempre te critica, e vamos supor que você seja uma pessoa que tem uma imensa dificuldade de colocar limite, uma imensa dificuldade de dizer o que você pensa, uma imensa dificuldade de se posicionar. Muito pelo contrário, você é incapaz de fazer qualquer crítica a qualquer pessoa, você tá sempre agradando todo mundo para ser aceito, é o contrário disso. Então é como se você estivesse num extremo do pêndulo e o seu chefe estivesse num outro extremo. Então o chefe, ele só critica, ele se posiciona o tempo inteiro e ele critica o tempo todo. E você não consegue colocar a sua voz de forma nenhuma, você não consegue se posicionar, você mal consegue dizer o que você pensa. E aí tem uma parte sua que queria ser só um pouquinho como ele. Puxa, eu queria tanto, sabe? Conseguir só um pouquinho dizer o que eu penso. Conseguir só um pouquinho colocar um limite, conseguir só um pouquinho virar para o meu colega de trabalho, por exemplo, e dar um feedback construtivo e não ficar dizendo para ele o que eu acho que ele quer ouvir, mas que não representa a minha opinião verdadeira, porque na verdade eu só estou buscando a aprovação dos outros. Tá vendo? Esse chefe, ele não precisa buscar a minha aprovação. Ele critica e ele não tá preocupado se eu tô aprovando ou não. Eu queria tanto conseguir ser assim também. Vocês estão entendendo, gente? Vou dar um exemplo de uma aluna minha até esse ponto 4, que eu acho que ele deixa... ele é bem didático para vocês compreenderem, caso esse exemplo específico, né, do chefe para esse ponto 4 tenha ficado um pouco nebuloso, talvez não tenha ficado tão claro. Então uma aluna minha falou assim, Rê, eu tenho ódio mortal do meu irmão, porque ele é um grande irresponsável. Ele não tá nem aí para as questões da família, ele não tá nem aí pro meu pai e pra minha mãe, sobra tudo para mim. Eu tô sempre vendo como é que eles estão, o que que eles estão precisando, organizando as questões da casa, sempre responsável por todos eles. E o meu irmão, que inclusive é mais velho do que eu, não tá nem aí, tá lá vivendo a vida dele, inclusive de uma forma super irresponsável, sobra tudo pras minhas costas. E aí, enquanto a gente conversava, ela conseguiu entender que tinha uma parte dela que queria ser só um pouquinho como esse irmão. E queria só um pouquinho tirar o peso dos pais das costas, porque ela não tinha obrigação de carregar toda aquela responsabilidade. Então é como se uma partezinha dela falasse assim, ai, eu queria só um pouquinho conseguir ser ele
como ele? Não igualzinho, mas pelo menos um pouco. Só que como eu não consigo, eu fico com raiva. Como eu não consigo, aquilo me irrita 10 vezes mais. Entende, gente? Então é a famosa invejinha branca, né? Eu gostaria de conseguir ser um pouquinho daquela forma, mas eu não consigo, portanto eu fico extremamente irritada. Eu tenho, né, esse tipo de reação emocional em que as coisas me incomodam extremamente. Então, gente, o mais importante aqui é vocês entenderem que todas as pessoas que estão na vida de vocês hoje, elas são presentes. Elas são presentes imensos daquilo que a gente ainda tem para olhar para dentro da gente. E eu tô falando, gente, eu me coloco junto com vocês. O trabalho de autoconhecimento, ele não termina nunca. Quanto mais eu invisto meu tempo nisso, quanto mais eu invisto a minha energia de vida em me conhecer, mais fácil a minha vida se torna, certo? Mas o tempo todo, quando aparece uma pessoa desafiadora na minha vida, quando eu tô dentro de alguma relação, nas várias áreas da minha vida, eu paro e eu faço essa reflexão. Puxa, o que a relação com essa pessoa aqui em específico tem para me ensinar nesse momento agora? Porque pode ter certeza, as relações são espelhos de nós mesmos, porque elas têm o objetivo de nos ajudar a crescer e evoluir. Então, eu queria pedir uma coisa para você. Fez sentido esse tema para você? Reserva meio milésimo de segundo do seu tempo para me deixar um joinha, porque daí o YouTube entende que esse vídeo faz sentido. Se inscreve aqui no canal, porque toda segunda-feira eu tô liberando um vídeo novo, e se você não tá inscrito, o YouTube não te avisa e você acaba perdendo conteúdo. E escreve aqui para mim nos comentários. Tá claro para vocês? Fez sentido? Vocês conseguiram durante a minha explicação, identificar dinâmicas nas relações de vocês, em que vocês percebem algumas dessas 4 projeções? Conta aqui para mim que eu vou adorar fazer, adorar saber. Um super beijo nos corações de vocês e até o próximo vídeo.